na sua mensagem de final de ano, ele pediu a imprensa e a grande mídia que também deem boas notícias. Não sei se vocês acompanharam isso, né? Porque a sensação que a gente tem é de que tudo vai mal, né? De que nada de bom acontece, de que não tem ninguém mais bom no mundo, né? Então é essa sensação que tem, de alguma forma, contribuído, né, para a gente não só deturpar as nossas reflexões e discussões em torno de determinados temas, como também tem criado uma sociedade que está adoecendo, né? As pessoas estão adoecendo não só fisicamente, mas também psicologicamente, né? A síndrome de pânico, eu acho que é um sintoma, né, dessa sociedade, né, que vai se trancando, que vai se protegendo de forma tão exagerada que acaba criando situações, né, de dificuldade de relação e tal. Então, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de trazer como uma reflexão é recuperar um pouco a ideia de direitos humanos na história, né? Porque se a gente tem como referencial a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de meados do século XX, né? A gente tem que entender que isso não nasce no século XX, né? Já no século XVIII havia toda uma preocupação e uma discussão em torno da questão dos direitos humanos, muito focada na ideia do contrato social, né? De como é que a gente poderia regularizar a convivência humana, né, a partir de responsabilidades individuais e coletivas, né, e de contratos, do tipo assim, olha, até aqui você chega, daqui para cá, né, você já não avança. Então, eram chamados contratos sociais, né, que estavam muito preocupados principalmente com dois tipos de direitos, que eram os direitos políticos e os direitos civis, né? Como é que essas questões da responsabilidade individual e coletiva eram regulados por essa preocupação, né? E aí, no final do século XVIII, a gente tem um marco bastante importante no campo dos direitos, né? Que é a Revolução Francesa, né? Quando surgem os ideais que a gente guarda e preza até hoje, que são os ideais de igualdade, fraternidade e liberdade, né? Isso já em 1789, né? Será que a gente alcançou de lá para cá os ideais de igualdade, fraternidade e liberdade? Há teóricos que dizem que talvez a gente tenha alcançado um pouco da liberdade, né? Mas igualdade e fraternidade certamente a gente está longe de alcançar, né? E para a gente poder pensar isso dentro de um contexto histórico mais complexo, para a gente ter uma ideia, quando a Revolução Francesa estava acontecendo lá e estavam cortando a cabeça, né, da nobreza na guilhotina, nós aqui no Brasil estávamos em plena escravidão, né? Brancos ainda escravizavam negros, né, na perspectiva da desigualdade mesmo e da superioridade de um grupo ou de uma raça sobre a outra, né? Então, a gente só proclamou a libertação dos escravos em 1888, quer dizer, mais de 100 anos depois de 1789, né? E a gente ainda vive resquícios, né, dessa escravidão até os dias de hoje, né? Então, só para a gente poder localizar, né, que lá em 1789, quando a gente cria esses ideais, de alguma maneira a gente cria uma espécie de ilusão, né, ou uma utopia, né, pela busca da igualdade. Mas, na prática, a gente sabe que nós, né, ainda hoje, né, vivemos a partir de demarcações, às vezes visíveis e outras não, muitas delas invisíveis, né, que delimitam, né, grupos e diferenças e que são muito gritantes na sociedade, né? E nós, como educadores, aí eu acho que é o desafio de pensar o que me foi pedido para falar, o que significaria, né, tratar da temática dos direitos humanos na perspectiva da formação dos educadores. Nós temos um papel fundamental, né? Porque nós somos, talvez, os primeiros e mais importantes formadores de opinião, né, que se pode ter, né, de forma mais direta nas relações humanas, né? Porque eu acho que depois da família, aqueles que vão trabalhar na educação infantil, é na escola, né, que a criança vai encontrar, né, os grandes referenciais que ele vai poder trabalhar, né, nessa perspectiva de também formar os seus valores e as suas convicções, né?
Nós que trabalhamos, eu trabalhei, isso não aparece na minha apresentação, apareceu até a questão da educação de jovens adultos, foi o meu tema de pesquisa no mestrado e no doutorado, e foi o meu campo de atuação desde os 15 anos de idade. Eu tenho 51, quer dizer, já faz bastante tempo, né? Eu comecei a trabalhar com EJA nesse período, e depois, aos 21 anos, foi o meu primeiro trabalho com carteira assinada, foi na Fundação Educar, alfabetizando jovens e adultos, né? E a gente sabe que o reconhecimento desses sujeitos, né, como sujeitos de direito, né, que na verdade essa é a perspectiva da discussão em torno dos direitos humanos, né, e o reconhecimento da educação, inclusive, como um direito humano básico, né, a gente sabe que o reconhecimento dos jovens e adultos como sujeitos de direitos, ele não tem nem 30 anos, né? Eles são uma conquista da Constituição de 1988, então tem 27 anos por aí, né? E isso, em termos de história, não significa nada, né? A gente sabe que é uma conquista que até hoje é uma conquista que precisa ser o tempo todo, né, cobrada, vigiada, né, para que a gente possa não perder os direitos que foram conquistados, né? Então, 2 anos atrás, 3 anos atrás, foi não sei se fala promulgado, ou, enfim, publicado, enfim, mas as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, que a gente não vai aprofundar aqui, mas eu acho que dentro dessa perspectiva de pensar a temática na formação continuada de professores, né, pensar o que traz essas diretrizes e que eu acho que deveria, ao longo desse curso, né, eu acho que fica como desafio, quem sabe, incluir como conteúdo nas diferentes discussões que vocês vão ter, uma relação de resoluções, de diretrizes, que estão aí, né, que foram promulgadas, foram lançadas ao longo dos últimos anos e que muitas vezes são desconhecidas por nós, né? Mas o artigo 2º dessas diretrizes para a educação dos direitos humanos diz que um eixo fundamental o direito à educação, né, o direito à educação é um eixo fundamental dos direitos humanos, refere ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos direitos humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã dos sujeitos de direitos. Então, eu acho que a gente tem esse papel, né, não só de promover, mas de defender, né, e de proteger os direitos humanos. E eu acho que, dentro dessa questão que a gente estava falando, né, da má formação que a gente tem tido dentro das temáticas, da temática dos direitos humanos, a gente vem incorrendo numa série de equívocos e erros, né, no sentido de dizer assim, a gente precisa falar dos direitos humanos das mulheres, dos direitos humanos dos presos, dos direitos humanos da polícia. Isso não existe, né? Nós estamos falando de direitos humanos. E se a gente está falando de direitos humanos, os direitos são humanos, portanto, todos aqueles que se enquadram na condição humana, né, é o direito de todos. Então, quando a gente está fazendo essa fragmentação e está compartimentando essa ideia de direito de um contra o direito do outro, ou como uma ameaça ao direito do outro, né, isso nasce muito, eu acho, que dessa reflexão de dizer que direitos humanos, primeiro, tornou-se quase que uma entidade, né? A gente fala, lá vem os direitos humanos, como se fosse alguém chegando, né? Eu mesmo, quando eu moro aqui há 3 anos só, e no começo, logo que eu cheguei, eu frequentava um bar perto da minha casa, e quando eu chegava, era um bar de amigos, pessoas que conversavam e tal, quando eu chegava, as pessoas diziam isso de mim, lá vem os direitos humanos. Isso não era um elogio, era uma coisa de dizer assim, lá vem aquele para criar problema, né? Então, isso é um grande equívoco, porque quando a gente pensa em direitos humanos dessa forma, todos nós, como sociedade, de alguma maneira, a gente está correndo algum risco, porque o direito ou vale para todos, ou todos nós corremos riscos, né? E a gente podia pegar aqui alguns exemplos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a questão dos direitos dos homossexuais, né? Então, o direito vem ganhando uma certa visibilidade e tal, e há pessoas que concordam, outros que discordam, que esses direitos devem ser respeitados, que esses direitos devem ser valorizados e promovidos, né?
muito menos pela escola. Já houve toda uma discussão em torno daquela questão chamada kit gay, né, que você trabalha a questão da tolerância, das diferenças e tudo mais. As pessoas não dizem, não, isso é um incentivo à homossexualidade e tudo mais e tal. Então, entra nessa discussão dos direitos humanos dos homossexuais, né? E aí, quando a gente faz essa divisão, a gente vê situações extremas, como aconteceu coisa de 3 anos atrás, vocês devem ter acompanhado pela imprensa, uma situação de um pai e um filho abraçados na rua, numa cidade de São Paulo, que foram agredidos porque foram interpretados como uma atitude homossexual, né? E, inclusive, agredidos fisicamente de forma drástica, e uma orelha decepada e tal. Então, é isso, né? Essa situação que a gente diz assim, ou o direito vale para todos, ou nós corremos riscos, né? Eu acho que um outro exemplo foi uma situação de uma senhora que foi identificada erroneamente e confundida como uma sequestradora. A imagem dela foi divulgada na imprensa e essa senhora foi linchada, né? E depois se descobriu que isso era um engano. Então, assim, são só exemplos drásticos, eu acho, né, que lamentavelmente a gente tem que falar dessas questões, mas para dizer assim, que quando o direito não está respeitado e não é considerado na perspectiva de todo mundo, nós todos estamos correndo risco, né? Eu, com meu cabelo pichain, facilmente posso ser confundido com, sei lá, algum bandido, alguma coisa assim. Não que o bandido tenha alguma coisa com o cabelo pichain, mas é notório, né, que a gente muitas vezes estabelece perfis, né, a partir de estigmas e de preconceitos, em que eu, por exemplo, poderia me enquadrar, né, facilmente, né, ou qualquer um outro de nós. Mas, enfim, eu acho que o nosso desafio está em tratar a temática com o nível de responsabilidade que ela merece, né? Nós, como educadores, eu acho que, como formadores de opinião, é preciso resgatar, né, essa ideia de que esses valores, né, do princípio da igualdade, ele tem que fazer valer, né, como um direito de todos nós, e não de um grupo tal ou qual, né? Eu acho que, voltando um pouco na nossa reflexão histórica, né, quando a gente tem a questão da igualdade posta, né, com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu acho que é o nosso grande referencial hoje histórico. Eu acho que isso tem um significado também para aquele momento histórico em que surge a Declaração Universal. De quando é a declaração? Vocês lembram? O ano? É de 1948, né? Ela é logo posterior ao final da Segunda Guerra Mundial. Então, isso tem um significado muito forte. Por quê? Porque foi como se a humanidade tivesse tomado um grande susto a partir daquilo que a Segunda Guerra Mundial provocou, né? 6 milhões de judeus mortos, né? Cidades inteiras destruídas, né? Famílias dilaceradas, enfim, foi um drama, né? Que a Segunda Guerra durou de 41 a 45, né? E não foi a primeira guerra desse século, do século XX. Já tínhamos tido uma outra guerra logo ainda no início, né? Então, assim, 29, né? 19, 17, 19, e foi até quando? 23, será? Mas, enfim, 2 guerras no mesmo século, né? E em meados desse século, quando a gente vive essas atrocidades da Segunda Guerra Mundial, surge, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com essa preocupação e esse princípio assim, de vamos reconstruir, né, as bases das relações humanas a partir de princípios, de valores de igualdade, né, e de responsabilidade individual e coletiva, né? Há uma crítica que posteriormente se faz a essa ideia e que já estava presente já no século XIX, né, antes da própria declaração. Marx já fazia essa crítica, dizendo que o discurso dos direitos humanos, né, que estavam postos anteriormente, eles estavam muito focados nos direitos civis e políticos, né, e que não se tratava muito dos chamados direitos econômicos e sociais, né? Então ele dizia, isso é um referencial burguês, né, de uma sociedade que quer, inclusive, se proteger, né, mas que não está muito disposta em mudar as relações a partir de questões mais profundas, né?
E, de fato, isso é uma realidade que a gente vê, né, concretamente no século XX. Né? Para a gente ter uma ideia, os nossos direitos sociais eles são alcançados muito posteriormente, né, do que os nossos direitos civis e políticos. Como a gente falou, a grande referência para nós dos direitos sociais é a Constituição de 1988, né? Foi a chamada Constituição Cidadã, quando a gente começou a adquirir alguns dos direitos básicos, né? Saúde, educação, né? Trabalho, transporte, enfim, algumas coisas muito recentes. Então, é importante a gente lembrar que, a partir dessa crítica, há uma nova visão dos direitos humanos que se ampliam, né? Que não ficam somente na ideia de direitos econômicos e civis, ou políticos e civis. Eles incluem também os direitos econômicos, e hoje a gente fala de direitos humanos, econômicos, culturais, ambientais, né? Existe, inclusive, uma plataforma chamada DESCA, que é a Plataforma dos Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, o C eu não lembro do que, e ambientais. Então, eu costumo dizer que, popularmente, a gente poderia dizer que isso se traduziria pelaquela música do Titãs, né, da comida. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, arte, balé, quer dizer, tudo aquilo que a gente tem direito. Né? E isso é um avanço, é uma conquista? Por outro lado, é uma forma de dar visibilidade a sujeitos e a indivíduos que antes viviam na invisibilidade. Né? Então, isso é uma coisa que incomoda algumas pessoas. Então, as conquistas que nós fomos adquirindo, em termos de Brasil, a partir da conquista desses direitos sociais, ambientais, econômicos, né, elas são conquistas que não agradam a todos. Nós temos projetos, né, de sociedade em disputa o tempo todo. Né? E daí essa ideia de que você tenta o tempo todo barrar avanços, né, e de alguma maneira contribuir para alguns retrocessos de coisas que já havíamos alcançado, né, e que já havíamos avançado. Não sei se vocês estão acompanhando a discussão do Plano Estadual e Municipal de Educação, a questão polêmica em torno da questão de gênero. Né? Isso é uma coisa gravíssima, ao meu ver, mas que tem a ver com isso, né? Com essa ideia de que você avança e dá visibilidade a uma determinada temática, mas os grupos mais conservadores tendem a retroceder. Então, conseguiram tirar a palavra gênero do Plano Estadual de Educação e ontem também parece que conseguiram essa vitória no Plano Municipal. Né? Isso é uma coisa preocupante, porque a gente vive numa sociedade em que nós temos dados assustadores, por exemplo, sobre morte violenta de mulheres. Né? Ano passado, nós tivemos dados que diziam que 13 mulheres morrem diariamente por agressão dos seus parceiros ou ex-parceiros. Né? Morrem violentamente, né, por agressão de pessoas próximas. Né? Dessas 13 mulheres que morrem diariamente, 8 são negras. Né? Então, mostrando aí que nós temos duas questões, uma questão de gênero e outra questão racial, né, que precisa de uma intervenção que passa por mudanças de valores e mudanças, né, de visão sobre a igualdade, né, e o direito individual e coletivo. Né? Então, acho que aí é a nossa responsabilidade como educadores. Né? Eu acho que tem uma questão que a lei, ela só não resolve, né? Então, assim, é uma derrota? Mas eu acho que ela não significa que a gente, como educador, não deva estar, né, atento àquilo que é dever nosso, inclusive porque toda a legislação nacional, né, que trata das diretrizes, que trata das resoluções que chegam até a escola, o próprio projeto político-pedagógico que é construído pela escola, né, não pode perder de vista o desafio de manter essa temática, né, viva e em discussão. Porque a gente só vai mudar valores, comportamentos, nessa perspectiva das relações de gênero e raciais, se a gente trabalhar isso como algo, né, naquela perspectiva dos procedimentos e das atitudes, né, de mudar atitudes. A faixa etária, a maneira de viver a sua condição juvenil passa por uma diversidade de coisas. Né?
Então, uma coisa é ser jovem negro, outra coisa é ser jovem branco, uma coisa é ser jovem homem, outra coisa é ser jovem mulher, outra coisa é ser jovem de periferia ou rural. Né? Então, as juventudes, elas não podem ser vistas de maneira, né, única, né, e como se fossem todos iguais. Então, a gente, como educador, tem que o tempo todo também estar se despindo, né, desses nossos preconceitos, desses estigmas que tem como força, né, o estigma, dissolver as identidades individuais de cada um, né, e substituí-lo por um rótulo que é muito reforçado pelos nossos preconceitos. Né? Então, acho que esse que é o nosso desafio. Para quem está fazendo uma pós-graduação, eu acho que esse desafio deve ser encarado como um desafio ainda maior, né, porque a gente já tem toda uma base de formação, a gente já tem toda uma prática profissional também. Então, uma especialização ela é uma oportunidade de aprofundar determinadas questões e temáticas, né? E eu falo para vocês assim, que hoje a gente tem muita facilidade de acesso a essas especializações, mas que a gente não deve perder a oportunidade de fazê-las de forma séria, né, e de forma comprometida, e não simplesmente como colecionadores de certificados. Né? Porque muitas vezes a gente esbarra nessa situação também. A gente vai fazer, por exemplo, um processo seletivo, como a gente fez no Pacto Nacional para o Fortalecimento do Ensino Médio, aí você pega lá o currículo do professor, ele tem dezenas de certificados, talvez por conta dessa facilidade que a gente tem hoje, né? Mas você senta para conversar com aquele cara, você diz, meu Deus, como é que pode, né? Então, assim, que essas especializações, elas não sejam feitas de qualquer forma, né? Que a gente tem, por exemplo, a oportunidade de fazer um TCC, que a gente aproveite e faça, de fato, né, valer e aprofundar aquele momento como um momento, né, de sistematização de conhecimento, de ideias, de aprofundar em determinadas questões temáticas. Né? A gente hoje, como eu disse, tem muito recurso de acesso, né, à informação e acesso a materiais muito ricos através das redes sociais e tal. Então, acho que a gente tem que aproveitar e se sentir provocado a não se limitar, né, a formar nossas ideias, nossas opiniões, tal como o senso comum, lamentavelmente, vem sendo constituído, formado, muitas vezes, por essa grande mídia, né, por esses meios de comunicação, que de maneira irresponsável tem criado situações, né, que não favorecem em nada, né, uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais democrática. Lamentavelmente não. Né? Pelo contrário, a gente vê que quanto mais conquistas determinados grupos vão atingindo, mais incômodo isso causa em determinados grupos sociais. Né? Tem gente que está muito incomodado, por exemplo, de encontrar a empregada doméstica que trabalha na vizinha ou na própria casa, no aeroporto, viajando junto com ela dentro do avião. Né? Porque hoje você paga lá em tantas vezes, não sei o que e tal. Então, assim, a gente, durante muito tempo, alimentou uma falsa imagem de um Brasil cordial, né? De um Brasil acolhedor e pacífico. Mas nós não somos uma sociedade cordial, acolhedora e pacífica. Né? Quando a gente vê os atos de linchamento, né, em grandes centros urbanos como Rio de Janeiro, São Paulo e tal, você fica se perguntando o que é isso, né? De onde é que vem essa animalidade, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, os índices que a gente já falou de mortandade de mulheres, né, diariamente morrem violentamente tantas mulheres, as mortes de homossexuais, né, o requinte de crueldade com que elas se dão e acontecem, né, a gente se pergunta também que cordialidade é essa, né? Que país pacífico é esse, né? Então, nós somos um dos países que mais mata jovens no mundo. Diminuiu nos últimos anos, mas não porque houve, de fato, um enfrentamento à questão, mas sim porque os países da América Central aumentaram o número de mortes de jovens e nós descemos no ranking. Mas continuamos, né, sendo um país que mais mata jovens. Há coisa de 2 anos atrás, em Natal se tinha notícia de pelo menos 17 grupos de extermínios existentes na Grande Natal. Né? Então, todas essas são questões que colocam em xeque, né, esse ideal de igualdade que a gente defende. Né? Então, assim, pensar direitos humanos a partir
desses desafios, né? Eu peço desculpa a vocês de não ter preparado uma apresentação, mas é porque eu acho que a gente, quando prepara uma apresentação, se prende tanto a ela, que às vezes tende a ficar, né, mais teórico e tal. Então, algumas coisas eu fui trazendo a partir do perfil de quem estaria aqui, né, e de questões que estão, eu acho que mais próximas do nosso dia a dia, daquilo que a gente está vendo acontecer na televisão, daquilo que a gente tem notícia. E eu acho que o exercício maior é da indignação, né? Que a gente não se acostume a ouvir determinadas notícias, a ouvir determinadas coisas e a dizer, é assim mesmo, né? Mas que a gente tenha sempre uma postura de estranhamento a partir de determinadas situações, né? Eu, quando cheguei aqui, a gente estava falando dos direitos dos animais, né? Eu acho muito legal que hoje a gente tenha esse olhar e essa preocupação, né? Embora a gente não consiga estender isso ainda para os direitos dos animais como um todo, né? A gente não queira saber como são tratadas as galinhas que a gente come diariamente na mesa. A gente não queira saber como são mortos os bois e as galinhas com os quais a gente faz churrasquinho, né? Então, assim, nós já avançamos com relação aos direitos dos animais domésticos, né? E acho muito bom. Mas que isso não sirva de inversão, né? Para que a gente fique colocando lacinho no nosso cachorrinho de estimação, sapatinho e não sei o quê, e não dê bom dia para o nosso vizinho, né? Então, isso é que eu acho que a gente não pode escolher as relações, né, não humanas como prioritárias na nossa vida, porque, recuperando aquela letra lá do Ataúfo Alves, isso é antigo, hein? Quanto mais conheço o homem, mais eu gosto do meu cão, lembra disso? Vocês muitos não se lembram, né? Mas, assim, talvez a gente esteja exagerando hoje, quando a gente tem uma sociedade, né, com metade dela já, né, com animais de estimação e tal, e, por exemplo, se revoltando, inclusive, quando o governo taxa produtos de pet shop como supérfluos. As pessoas estão dizendo, não é supérfluo. O ossinho de plástico do meu cachorro não é supérfluo, é de primeira necessidade. Então, assim, eu acho que é importante a gente se sensibilizar a essas causas, mas a gente não pode ter a inversão, né, de repente a gente está mais focado para os direitos animais do que para os direitos humanos, né? Eu acho que é isso. Aí eu acho que a gente pode abrir agora para uma discussão, né, Paulinho? Porque a ideia era essa, deu um tema para uma conversa e a palavra, então, está facultada a você. Bom, a gente agradece aí a condução da abordagem do Dr. Alexandre pela palestra, a conversa, a reflexão, né? E a gente é isso mesmo, a metodologia é essa, abrir agora para perguntas, comentários, né? Alguém quer fazer uso da palavra, alguma pergunta, algum comentário, alguma reflexão ligada a direitos humanos, juventude, formação do professor? Pois não? Boa noite a todos, eu me chamo Valéria e eu achei muito interessante a sua fala e percebi que na sua fala o senhor contemplou direitos humanos, direito do preso, direito da mulher, direito do adolescente, e eu fiquei pensando, enquanto instituição escolar, que um dos direitos que infelizmente hoje nós professores vemos amarrado muito, principalmente em relação ao sistema como um todo, é o direito do deficiente, né? E, assim, eu não ouvi na sua fala, assim, em nenhum momento, e a minha grande questão é assim, como está voltado para a questão da educação mesmo, né, a temática do direito que o senhor trouxe, fica, assim, muito difícil nós, enquanto professores, educadores, lutarmos por um direito do deficiente que está lá na sala de aula, e que muitas vezes nós não, nas nossas formações, nós não recebemos um preparo adequado, a instituição ela não tem o acesso nem a acessibilidade adequada, né? E como o senhor não contemplou na sua fala a questão do direito do deficiente, o meu ponto, a minha interrogação é essa, né? E aí? Né?
eu acho que, enquanto educadores, muitas vezes a gente fica de mãos atadas, né? Porque, por exemplo, um aluno que tem paralisia cerebral e que precisa, muitas vezes, de um professor auxiliar, porque um professor de sala de aula ele não dá conta sozinho de 40 alunos, mais um deficiente intelectual, e muitas vezes a gente fica amarrado a um sistema que não nos dá condições do exercício desse direito, né? E aí a gente vive numa sociedade que se fala muito de inclusão, de respeito, mas nós, enquanto sociedade, nós começamos pelo inverso, né? Assim, agora a sociedade é a força, a pulso está tendo que se adequar, né? O processo foi inverso. Na verdade, o indivíduo era deficiente físico, ou seja lá qual deficiência ele tinha, e ele era meio que excluído da sociedade. E agora, a sociedade, o governo, o sistema, está tendo que, agora, né, por imposição de uma lei, aceitar. E aí, a minha grande questão é, nós, enquanto educadores, como é que nós vamos lutar por o exercício de um direito desse aluno deficiente, que está lá, que a gente sabe que precisa, mas que tem todas essas questões, né, imbricadas, e a gente fica nessa interrogação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Então, de fato, tem não só a questão dos deficientes, mas uma série de outros sujeitos de direitos, né, que hoje aparecem assim legalmente, e que a gente não abordou, né, mas, por exemplo, se a gente falar dos indígenas, né, da visibilidade que ainda vive, né, do idoso, né, enfim, de tantos ribeirinhos e tanta gente, povos da floresta, né, são tantos sujeitos de direito que ganharam visibilidade, mas que efetivamente ainda não têm usufruído desses direitos, né? E no caso dos deficientes, isso é de fato uma questão, né? E que muitas vezes são coisas assim que a gente nem para pensar, né? Eu acho que para mim foi uma grande escola, um aprendizado, o período que eu não tinha emprego, sabe, Paulinho? Quando eu não tinha emprego, eu tinha vários trabalhos, possibilidade de participar de uma pesquisa aqui, outra ali e tal. E uma delas era com jovens deficientes. E eu fiquei muito chocado, porque eu nunca tinha ouvido determinadas coisas. Por exemplo, uma menina surda dizendo o que era ir para um hospital e ser atendido sem que houvesse um intérprete para poder, né, ajudá-la na conversa com o médico. E ela dizia quantas vezes eu fui medicada errada, né? Ou, por exemplo, num atendimento de emergência, numa SAMU, não sei o quê, as dificuldades que você tem de se comunicar. Isso a gente nem passa pela nossa cabeça, né, que isso pode acontecer. Então, realmente é um universo que a gente desconhece, né? E que, lamentavelmente, eu acho que esbarra um pouco naquilo que a gente falou antes, sobre aquilo que vai ganhando visibilidade e legitimidade através das leis, mas que na prática não se concretiza, né? Se a gente olhar, por exemplo, essa coisa do piso tátil, que é uma coisa que é obrigatória agora, toda a construção nova tem que ter o piso tátil para o deficiente visual. Nós temos casos aí que são trágicos, né? Se não fossem trágicos, seriam cômicos. Mas, assim, em grandes aeroportos das grandes cidades brasileiras, piso tátil que acaba em parede, você já deve ter ouvido falar isso, né? Que a pessoa deficiente vai andando e que acaba numa parede, né? Ou, por exemplo, aqui em Natal, que é uma cidade muito pouco afeita ao pedestre, né? Natal não é uma cidade para andar na rua, né? Eu estranhei muito isso quando eu cheguei aqui. Falei, poxa, mas Brasília não é uma cidade também de pedestre, mas Brasília pelo menos tem jardim, aqui não tem nem calçada, então é muito complicado. E às vezes essa calçada, que é estreitíssima, tem um piso tátil ocupando a metade. Eu falei, isso ou é para matar todos os deficientes visuais, né? Ou realmente é para fazer isso, fazer cumprir o que está na lei, mas não efetivamente o direito desses indivíduos, né? E aí na escola, quando a gente chega na escola, a gente vê, por exemplo, essa coisa do intérprete que não existe, né? Do professor tendo que se virar com todas, né, os seus alunos, e mais aquele aluno que exige uma atenção e um cuidado especial e tal. Então, eu acho que é nessa perspectiva que a gente fala dos direitos que foram conquistados e que a gente precisa o tempo todo estar vigilante, né, na perspectiva da efetivação. Hoje, por exemplo, tem na universidade a obrigatoriedade do ensino de Libras, né?
será que isso vai resolver? É uma iniciação a Libras, né? É algo tão ainda pouco, né? Mas é um avanço. A gente não pode deixar de reconhecer que hoje todos os jovens que estão saindo dos cursos de licenciatura, seja pedagogias ou demais licenciaturas, têm alguma noção de Libras. Isso talvez seja um avanço, né? E eu aqui dou um depoimento para vocês da dificuldade que a gente tem tido de encontrar profissionais para a formação dos professores nessa área, né? A gente tem no nosso departamento a questão das áreas, né, de ensino, então Libras e língua portuguesa é uma delas, e a gente já fez 2 ou 3 concursos e não conseguiu preencher a vaga, porque também não tem profissional. Então, eu acho que são coisas que a gente não pode perder de vista o que foi alcançado, mas não também deixar de continuar brigando para garantir a oferta com a qualidade. Eu, como, por exemplo, sou da educação de jovens e adultos, eu costumo dizer isso. A EJA ainda tem muito, muito o que conquistar, né? É uma educação, é um direito. O artigo 208 da Constituição Federal garantiu esse direito pela primeira vez na história, dizendo que é um direito de todos, inclusive dos que a ela não tiveram acesso na idade própria, que a gente põe entre aspas, porque não existe idade própria para estudar, né? Mas ainda é uma modalidade que é dada pela metade, né? Por que a EJA tem que ser sempre noturna? Por quê? Porque a gente algum dia desenvolveu a ideia de que é o jovem adulto trabalhador. Só que hoje tem tantos trabalhadores que estão excluídos dessa escola noturna, né? É o garçom, é o cara que trabalha no hotel, é o segurança, ele está excluído da escola noturna. Não só esses, até o ProJovem revelou uma coisa muito curiosa, que foram as jovens mães, né? As jovens mães que durante o dia, de manhã ou de tarde, elas podem ir à escola e deixar os filhos na creche, e à noite não podem, né? Então, é isso, é uma lei, é uma conquista, é um direito, é a garantia, né, do direito para esse sujeito, mas ainda é uma garantia pela metade. E a escola da noite ainda é a escola, literalmente, do último turno, né? Porque é aquela que não tem biblioteca, aquela que não tem laboratório, que não tem quadra, e que já tem casos, inclusive, que não tem a plenitude dos banheiros, né? Alguns dos banheiros são trancados porque durante o dia tem que estar limpo para receber a turma de manhã. Então, assim, são conquistas, né? É o reconhecimento desses sujeitos. Eu acho que no caso da educação de jovens adultos, isso fica muito evidente de acordo com a pluralidade dos seus sujeitos, né? Antes a gente falava jovens adultos trabalhadores. Hoje a gente sabe que esses jovens adultos têm cor de pele, tem local de endereço, tem origem, né, de moradia, tem faixa etária e tem uma pluralidade, né, de sujeitos que, aonde estão os presos, estão os ribeirinhos, estão os indígenas, estão os negros, né? Enfim, então é uma modalidade que não adianta também você ter garantida, né, pela Constituição, pela LDB, como uma modalidade específica, porque ela ainda está carente, né, de uma oferta com qualidade. Então, acho que isso está posto como outro desafio, né? O direito à educação, acho que como um todo, né, Antônio? A gente fala, por exemplo, de hoje 97% de acesso à escola, mas e permanência, e qualidade de oferta, né? Então, acho que a gente não pode se desarmar, né? Tem que estar sempre pronto para continuar na briga, na luta. E é curioso que a gente vive numa sociedade que dá à educação, né, um status, quando as pessoas vão para as ruas fazer manifestações, dizem isso, né? Educação é a solução de tudo, a educação transforma a sociedade e tal. No entanto, o profissional da educação não é valorizado, né? Suas condições de trabalho não são, muitas vezes, reconhecidas como uma necessidade, né? Mais alguém? Alguém mais? Ok. Boa noite a todos, boa noite, professores. Não seria uma pergunta propriamente, seria assim, uma inquietação que eu tenho. E, de certa forma, eu não sei se você falou tanto de jovens, né? Mas a inquietação que eu tenho é como nós, professores, formadores de opiniões, né, nós deveremos atuar ou, né, formar
um parâmetro, né, de atuação, né, em relação aos jovens, mediante a mídia, né, mediante as tecnologias, né, e na construção dessa nova forma de pensar, né? Então eu tenho essa preocupação, porque muitas vezes a gente lida com jovens e a gente vê a cabeça dos jovens lá na frente, né? E como é que a gente vai atuar, né? Como é que a gente vai trabalhar e até mesmo trazer esses jovens, né, para a realidade. Então eu tenho essa preocupação, né, e queria que o professor falasse um pouco. Tem alguns professores alguns pensadores que já buscam recurso até mesmo na filosofia para tentar falar e mediar esse conflito. Como é seu nome? João Batista. Então, João, eu acho que é uma questão, né? As pessoas já desenvolveram até um jargão de dizer que a escola está no século XIX, os jovens estão no século XX. Eu não acredito muito nisso não, porque eu acho que a história não é tão linear assim não. A gente está misturado, né? Tudo junto misturado. Mas eu acho que uma primeira questão é a gente pensar esse educador, esse professor, fora do isolamento, né? Esse desafio jamais poderá ser encarado por um professor sozinho. Isso tem que ser um trabalho coletivo. E isso é uma cultura nova que a gente ainda não desenvolveu na educação, né? A gente, na formação inicial, a gente é formado cada qual no seu caixotinho, cada qual na sua área, com uma enorme dificuldade de circulação entre as diferentes áreas. A questão da interdisciplinaridade é só discurso. A gente não consegue sentar junto e fazer junto, né? Dentro da universidade é evidente isso, porque um determinado setor sequer visita o outro, né? Então, o jovem que está fazendo pedagogia e está no setor 1, ele fala, eu não vou no setor 2, só tem maconheiro, aquele povo da sociologia, da filosofia, não sei o que e tal. É assim que se veio, né? E como é que quando eles chegarem na escola, eles vão sentar junto e planejar junto e fazer junto? Então, eu acho que o primeiro desafio é esse, sair do isolamento, né, em que os professores se encontram, muitas vezes tendo que encontrar respostas sozinho, né? E aí, com relação a essa questão das diferenças entre professor e aluno, você trouxe a questão das tecnologias, e isso está presente, inclusive, nas novas diretrizes do ensino médio, né, como uma das dimensões importantes a serem trabalhadas. E quando a gente mexe nessa questão de juventude e tecnologia, um dado que é evidente é que eles sabem muito mais do que nós, professores, né? É uma geração chamada geração Y que já nasceu, né, mexendo em botõezinhos e tal, e tem muito mais trânsito, muito mais facilidade por esse universo. E achei curioso quando você diz assim, muitos autores estão buscando, muitos professores estão buscando, inclusive, respostas na filosofia. Talvez, assim, eu pensei logo num dos filósofos que mexe um pouco com essa questão, que é Foucault, né? Mas que mexe numa perspectiva de dizer assim, como é que você repensa as relações de poder. Então, tem muito professor que resiste a reconhecer nesse aluno que ele sabe mais do que ele. Porque isso é uma forma de mexer nas relações de poder que estão estabelecidas na escola e que ele tem muita dificuldade. Então, eu acho que um exercício, também uma mudança de cultura nessa perspectiva, é ver nesse jovem seu parceiro, né? Como é que você coloca ele como teu parceiro? Vamos produzir isso, vamos construir isso. Porque o que eles estão nos acusando, de alguma maneira eles têm toda a razão, é que a gente substituiu o giz pelo PowerPoint. E continua dando aquela aula monótona, né? A única diferença é que não precisa mais escrever, vai mudando de tela em tela, né? E eles têm a capacidade de fazer interações com vídeos que eles tiram do YouTube, com, né, textos que dialogam com imagens e tal, que nós não temos. Então, se a gente colocar, né, essa relação de poder que está estabelecida hoje em xeque e repensar isso, né, eu acho que é um exercício. Eu não estou dizendo que é a solução, não, mas eu acho que é um exercício possível, né? Alguém mais? Eu queria só... O professor Alexandre, você tocou rapidamente, não sei se eu percebi, sobre diretrizes curriculares, né? Aí, como você é um estudioso, né, no campo de direitos humanos, eu perguntaria se você tem a oportunidade de analisar, pelo menos parcialmente, o que está sendo posto hoje na chamada Base Nacional Comum, né? Como é que
direitos humanos, né, em suas bases, como é que aparece dentro da base nacional, proposta hoje para consulta pública no Brasil? Então, eu com relação às diretrizes dos direitos humanos, eu até me aproximei um pouco mais porque eu participei daquela especialização que a universidade promoveu sobre a educação de direitos humanos, né? Mas a base nacional, eu te confesso que eu não tenho acompanhado muito a discussão. E eu não sei como é que está posta essa discussão lá. Eu acredito que há ainda um grande desconhecimento das diretrizes nacionais para a educação de direitos humanos, porque elas são de 2012. E a gente, né, é muito lento, muitas vezes. Não diria nem que é lento. Às vezes a produção de diretrizes e documentos é muito rápido, né? Então eu não sei como é que ela está sendo apropriada. Sinceramente, não saberia te dizer. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma questão que deveria, né, estar sendo focada. Que alguém? Boa noite. A minha questão não é bem uma pergunta, também é uma inquietação e, por coincidência, né, a escola que eu trabalho, na praia de Pitangui, ela já tem a EJA do Fundamental, que é à noite, apenas 2 turmas. E desses dias eu tenho tentado convencer o nosso diretor que, porque a demanda existe, né, já há muito tempo, a EJA de ensino médio. E falando de direitos, e a lei que rege, né, esse direito que assegura depois da nossa Constituição, eu estou me referindo à lei 93, né? 94/96, já tem um tempinho. E parece uma coisa obscura quando se trata da efetivação desse direito garantido. Porque eu achei até engraçado que o ano passado teve uma portaria do Estado incentivando a criação dessas turmas pela necessidade e pelo dever, né, que se tem essa dívida com tantos. E, ao mesmo tempo, na hora que se tenta, você percebe que há uma outra realidade querendo, tipo, nos dizer, para que isso agora? Se falta o professor para as salas regulares. Aí eu perguntei ao nosso diretor, você vai engolir isso como resposta? Não nos cabe saber de onde virão os professores. A demanda existe e é a obrigação do Estado dar conta dos professores. Não se pode conceber uma ideia dessa. E aí também, porque eu estou perto de me aposentar, alguém vem e me pergunta, o que você vai fazer lá no Kennedy com um sacrifício desse, vindo de Pitangui, para fazer uma especialização em EJA? A resposta está aí. É a inquietação, é não aceitar. E eu também não estou morta, né? Eu estou nessa sociedade, minha memória não é mais a mesma, tem uma série de situações, mas eu estou aqui. Porque eu não concebo a ideia de nós estarmos numa sociedade em pleno século XXI. Aí eu chamo isso de retrocesso, né? E eu penso que essa especialização, como todas as outras, mas eu estou me referindo a que eu vou participar, vai nos ajudar bastante, porque o que eu puder aprender e levar, né, nessa vivência com os demais, o que o Kennedy tem para nos passar para a minha realidade. Da gente não aceitar isso, porque professores temos, só falta mais responsabilidade com esse direito constituído, com essa educação que realmente faz a diferença. E que essas pessoas têm direitos, né? Como eu digo assim, eu tenho um pescador que há tempos ele quer terminar o ensino médio, mas não pode. Por quê? Porque um mês ele está em Macaé e um mês ele está em casa. Oxe! Mas se é justamente sobre as especificidades, esse diferencial que se coloca esse tipo de educação, por que está se negando? Ele vai largar o emprego
para poder terminar o ensino médio, pelo amor de Deus, entendeu? Então, gostaria de ouvir você nesse sentido, porque ajuda a gente ter certeza se estamos ou não no caminho certo. Então, ao mesmo tempo que a gente fala assim, da dificuldade de efetivação de alguns direitos, as nossas leis elas são muito ricas, né, em mecanismos de defesa. Por exemplo, o direito à educação é considerado um direito público subjetivo. O que é um direito público subjetivo? Vocês sabem? Ele é aquele direito que não só fala da obrigação do Estado em oferecer, como ele dá ao cidadão o direito de acionar o Estado caso o Estado não esteja cumprindo. Através do Ministério Público, você pode acionar o Estado. Então, isso é um instrumento de tamanha força na nossa legislação, que eu acho que poucas legislações do mundo possuem, né? Mas a ideia do direito público subjetivo é esse. Nós, por exemplo, lá na universidade, estamos oferecendo agora um curso de letras à distância para um preso que entrou no Ministério Público com o direito, cobrando o direito dele. Né? É um caso único, que na verdade foi até complicado, porque é um ex-policial, pertencia a um grupo de extermínio, e na verdade, quer dizer, a gente ficava assim, poxa, o cara que não acreditava no direito, né, do outro de se reconstituir, de se refazer e tal, agora está entrando no Ministério Público acionando o direito, mas é um direito dele, né? E a gente não tem como negar. Então se criou todo um aparato para ofertar o curso para uma pessoa, porque ele teve o peito de entrar no Ministério Público para buscar fazer valer o direito dele. Então acho que a gente tem uma noção, né, de que é só lei, só está na lei, só está na lei, mas a gente muitas vezes tem que olhar para essa lei como uma aliada nossa, né, na busca da efetivação daquilo que é direito. A gente sabe que, você deu o exemplo do pescador, né, mas no caso da educação de jovens adultos, isso passa por tantas outras, né, questões, como por exemplo, a gente vive numa cidade de veraneio, né, no momento de alta temporada, o jovem arruma um trabalho, vai vender cerveja, vai vender qualquer coisa, contrato temporário num hotel, numa coisa assim, e muitas vezes abandona a escola também. E a escola teria que estar, né, organizada e preparada para atender esse tipo de demanda, né? E a LDB, como você bem falou, a LDB prevê isso, a especificidade da oferta, né? A LDB, depois do parecer 11 de 2000, do professor Jamil Cury, que são as diretrizes nacionais para a educação de jovens e adultos, também fala, né, da possibilidade, guardadas as devidas horários, carga horária, não sei o que lá, do currículo mínimo, você pode fazer, né, vários arranjos para um melhor atendimento desse público. Mas ainda a gente tem muita resistência dentro da própria escola, né? Na verdade foi em 2005, já tem 10 anos, mas quando lançaram o ProJovem, houve muita resistência, porque diziam, como é que vai dar ensino fundamental em 18 meses, né? Isso é um absurdo, não sei o que e tal. Quando, na verdade, a gente sabia que era uma proposta de inovação, tentando atender o perfil de público, que não é o público que não tem escolarização nenhuma, é o jovem que já tem, às vezes, na maioria das vezes, até o 5º ano, né? Então, assim, pensar um currículo próprio para um jovem com uma determinada característica, pode sim ser pensado em outro tempo, né? E aí a proposta de 18 meses era uma proposta inovadora, mas que recebeu muitas críticas e reações de uma escola que ainda é conservadora, né? E só para completar, já que você traz a questão da perspectiva do jovem, quando a gente falou de sujeitos de direito e invisibilidade, por mais curioso que seja, né, os nossos jovens eram sujeitos de direitos invisíveis durante muito tempo, até bem pouco tempo, né? A gente tinha, na Constituição Federal, falava de criança e adolescente, no Estatuto da Criança, falava de criança e adolescente, na Constituição falava de idoso, mas nós não tínhamos os jovens como sujeitos de direito na nossa lei, né? Isso, a Secretaria da Juventude Nacional foi criada em 2005 e eles conseguiram um projeto de lei para alterar a Constituição e tem o Estatuto da Juventude que é de 2013, né? Tem nem 3 anos ainda, né? Então, para a gente ver que nós, como uma nação jovem, não dávamos visibilidade a um sujeito com tantas especificidades, né? E eu acho que o resultado, muitas vezes,
é esse jovem fora da escola, um jovem que não consegue encontrar sentido nessa trajetória, né? Ok. Mais alguém? Vamos fechando por aqui. Então, ok. Ellen tem alguma informação? Ellen, quer dar alguma informação a mais? Não. Então, a gente está fechando aqui nossa área inaugural. Como vocês viram, aqui é bom reforçar aqui uma parceria estabelecida, né, pela instituição, entre a universidade e o Kennedy. Né. Entre, por exemplo, eu e o professor Alexandre, a gente teve o privilégio, né, Alexandre, de trabalhar junto no programa do Pacto do Ensino Médio, certo? Onde a gente se conheceu enquanto profissional. Certo? Foi muito importante o nosso trabalho conjunto. E aí a parceria se estabeleceu, se aprofundou, certo? E redundou em algumas, né, conversas, algumas visitas importantes, algumas falas como essa aqui do Kennedy. Essa é a minha primeira vez, né? Acho que não será a última, certo? A nossa parceria entre aqui a universidade, entre as pessoas também. E a gente agradece, Alexandre, mais uma vez, em nome da direção do Instituto, professora Marlene, né? Em meu nome da coordenação pedagógica do Kennedy, essa sua reflexão, a sua condução belíssima mais uma vez, né? Provocou tanta reflexão, tanta, né, comentários interessantes, né? E a gente agradece a vocês, lembrando que o que Ellen lembrou aqui na fala inicial, que as nossas aulas das quintas-feiras, né, começam às 18 horas e vai até próximo das 22, certo? Lembrar que a nossa atividade na pós-graduação, esta que a gente está oferecendo, é uma atividade presencial, portanto, requer vocês aqui, certo? Chamar a atenção daquilo que eu coloquei no início. Vocês vão ser chamados, vão ser convidados, né, a trabalhar, a pensar junto, a estudar. Né? É importante chamar a atenção da prática de estudar na pós-graduação, né, como um ato de ler, de interpretar, de aprofundar, de produzir. Certo? Então, a ideia de voltar a ler com mais cuidado, voltar a escrever com mais cuidado, certo? São coisas que vão ser cobradas, né, de um aluno da pós-graduação, além da produção, né, do conhecimento. Okay? Então, chama a atenção que nossa quinta-feira que vem estaremos de volta, né, com aula às 18 horas, cada um no seu devido, na sua devida sala e no seu devido curso. Lembrando que ao decorrer do curso, eu acho que os coordenadores de cada curso irão conversar com cada um de vocês para falar, nosso tempo do tempo hoje, falar do nosso regulamento da pós-graduação. Nós temos um documento, né, que respalda legalmente, né, a atividade do aluno, do professor, do coordenador, do gestor. Né? É o regulamento dos cursos de pós-graduação do Kennedy. Né? A gente vai conversar com você hoje. A gente deveria conversar um pouco, mas a gente cortou um pouco o tempo para privilegiar aqui a fala de Alexandre. Mas cada coordenador de curso deverá retomar isso com vocês, né, na sala de aula, né, como é esse regulamento, qual é o conteúdo do regulamento da pós-graduação do Kennedy. Okay? Então a gente agradece e dá a vocês muitas boas-vindas, né, desejar um semestre letivo na pós-graduação muito eficaz, né, muito profícuo. Né. Conte conosco, enquanto coordenador geral da pós-graduação, com a coordenadora do NEP, com os coordenadores de curso que foram apresentados aqui, né, com os professores, né, estabeleça com ele, né, uma parceria de construção, né, que cada aula seja de fato uma construção, um lugar de discussão, de diálogo e de produção do conhecimento. Ok? Muito obrigado por hoje e até quinta-feira.